E aí pessoal, tudo bem? Professor Marra de Física para conversar um pouco com vocês sobre a prova de Física da UTF-PR. Em primeiro lugar, o que a gente espera dessa prova? A UTF-PR, historicamente, na disciplina de Física, sempre valorizou bastante um conhecimento bem sólido dos conceitos e também das equações, certo? Então não se surpreenda se for uma prova que vai exigir bastante de vocês a parte de matemática. Mas vamos lá, eu escolhi alguns assuntos para a gente conversar e eu acho que esses assuntos têm grandes chances de aparecerem na prova que vocês vão fazer. E o primeiro deles é termodinâmica, especificamente a primeira lei da termo. Ela diz respeito às transformações energéticas que acontecem nos sistemas que envolvem gases. A maneira mais comum que a gente encontra a primeira lei da termodinâmica é da seguinte maneira: a variação da energia interna é igual à diferença entre o calor trocado e o trabalho, tudo bem? Mas eu prefiro escrever dessa forma: o calor é a variação da energia interna mais o trabalho. Essa equação, ela demonstra o princípio da conservação da energia. Eu acho que o mais fundamental é que vocês lembrem da relação da primeira lei com as transformações gasosas tradicionais. Por exemplo, numa transformação adiabática, o sistema não troca calor, o calor vale zero. Então, ΔU, a variação da energia interna, e o trabalho, têm valores iguais, mas em sinais opostos. Ou seja, se eu tenho uma expansão adiabática, o trabalho é positivo, o gás expande, o ΔU é negativo, o gás resfria, beleza? Um outro exemplo de transformação é a transformação isotérmica. Nesse tipo de transformação, que a temperatura não muda, o ΔU vale zero. Então, o calor é igual ao trabalho. Portanto, se o gás expande, realiza trabalho, é porque recebeu calor. Se o gás comprime, sofre trabalho, cedeu calor para o meio externo. Vale a pena também dar uma olhada nas outras transformações tradicionais. A transformação isobárica, pressão constante, e a transformação isocórica, volume constante. Ainda dentro da termodinâmica, é importante ressaltar o papel das máquinas térmicas, que são dispositivos que conseguem estabelecer uma relação entre fluxo de calor e trabalho. Essas máquinas térmicas podem aparecer com processos espontâneos, que é o caso dos motores a combustão, por exemplo, ou então processos não espontâneos, que é o caso dos refrigeradores, que tiram calor do lugar mais frio e mandam esse calor para o lugar mais quente. Mas eu acho mais relevante para a gente nesse momento os processos espontâneos observados nos motores térmicos. Um motor térmico é um dispositivo que recebe calor de uma fonte quente e transforma parte desse calor em trabalho, ou seja, aproveita uma parte dessa energia. E o restante desse calor, o calor não aproveitado, ele é rejeitado para uma fonte fria e nós podemos escrever essa relação aqui, ó. O calor recebido da fonte quente é igual ao trabalho realizado pelo motor mais o calor cedido para a fonte fria. É importante ressaltar que nos motores térmicos o rendimento é dado pela razão entre o trabalho e o calor recebido pela fonte quente. Então, por exemplo, eu tenho um motor térmico com 70% de rendimento. Isso significa que de toda a energia que ele recebeu, ele converteu 70% em trabalho. Combinado? Bom, esses motores térmicos, eles têm limitações. E a principal delas está relacionada com a segunda lei da termodinâmica, que dentre seus vários enunciados, ela diz assim, que é impossível para uma máquina térmica que opera em ciclos transformar integralmente calor em trabalho. Ou seja, você não tem uma máquina térmica com 100% de eficiência em nenhum momento, mas você pode ter aquela máquina térmica com a maior eficiência possível. São as máquinas que operam pelo ciclo de Carnot. Nesse processo, composto de duas transformações adiabáticas, uma expansão e uma compressão, e também duas transformações isotérmicas, também uma expansão e uma compressão, nós temos o máximo rendimento teórico de uma máquina térmica. É o máximo rendimento teórico que nunca é 100%. E esse rendimento
para motores térmicos que operam pelo ciclo de Carnot é igual a 1 menos a razão entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Lembrando, se você vai calcular a eficiência ou o rendimento de uma máquina de Carnot, essas temperaturas precisam obrigatoriamente aparecer na escala Kelvin. Então, se você tem a temperatura em Celsius, soma 273 e resolve sem maiores problemas. Bom, termodinâmica eu acho que é isso. Vamos passar para o nosso item 2, que é eletrostática. Especificamente na eletrostática, o campo elétrico uniforme, tá? Esse campo elétrico uniforme é uma região do espaço onde o vetor campo elétrico tem as mesmas características em toda ela, ou seja, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Esse campo elétrico uniforme, ele vai ser representado por linhas de campo paralelas e equidistantes entre si. Essas linhas têm uma orientação, vão da placa positiva para a placa negativa, placas essas que originam esse campo. Então, em toda essa região o campo elétrico é igual. Portanto, se eu coloco uma carga elétrica em algum ponto dessa região, essa carga vai sofrer a ação do campo elétrico e, desprezando outras forças, a força elétrica sobre ela vai ser a força resultante. Como o campo é constante, essa força vai ser constante e essa carga vai acelerar também com uma aceleração constante, realizando, portanto, um movimento uniformemente variado quando colocada em um campo elétrico uniforme. Mas, na maioria das vezes, exercícios de campo elétrico uniforme se resolvem com 3 equaçõezinhas fundamentais que eu coloquei aqui para vocês. A primeira delas, força elétrica, a força sobre uma carga colocada nesse campo, é igual ao campo elétrico vezes o módulo da carga. Lembrando que essa força elétrica tem a mesma direção e sentido do campo elétrico para cargas positivas, mas tem a mesma direção e sentido oposto ao do campo elétrico para cargas negativas. A outra expressão que eu coloquei aqui para vocês é a do trabalho. O trabalho realizado pela força elétrica para movimentar uma carga entre 2 pontos é igual ao valor da carga vezes a diferença de potencial entre os 2 pontos que a carga está se movimentando. Muitas vezes, os problemas de campo elétrico uniforme, eles têm como desafio achar exatamente essa DDP para permitir o cálculo desse trabalho. E aí a gente tem uma equaçãozinha bem importante, provavelmente a mais recorrente delas, que é a equação do Edu. O campo elétrico vezes a distância entre 2 superfícies equipotenciais, que podem ser as 2 placas geradoras desse campo, é igual à diferença de potencial. Então, fiquem atentos para essas 3 equações que, na maior parte das vezes, caiu o campo elétrico uniforme, a resolução está por aqui. No aspecto teórico desse campo elétrico, vale ressaltar o seguinte: você está vendo umas linhas pontilhadas que eu coloquei na representação do campo. Essas linhas formam 90 graus com as linhas de campo elétrico, que são essas linhas verdinhas. Então, essas linhas são conhecidas como superfícies equipotenciais, ou seja, conjuntos de pontos que possuem o mesmo potencial elétrico. Esse potencial elétrico, por sinal, ele diminui no sentido da linha. Então, essa equipotencial da esquerda tem um potencial elétrico maior que a equipotencial da direita. Combinado? Galera, de eletrostática vale a pena dar uma olhada em campo elétrico uniforme, e de eletrodinâmica eu acho que é, assim, imprescindível lembrar das associações de resistores. Você tem que lembrar, um resistor é um dipolo elétrico que converte energia elétrica em energia térmica. E esses resistores, que são descritos pela famosa lei de Ohm, U igual a R vezes I, podem ser associados, podem ser colocados para funcionar em conjunto, de 2 maneiras. Quando os resistores são associados sem que exista nó entre eles, ou seja, sem que a corrente elétrica que passa pela associação sofra algum tipo de divisão, nós dizemos que a associação é em série. Nesse tipo de associação, a corrente elétrica é a mesma, mas a tensão, a DDP a que a associação está submetida, é igual à soma das DDPs em cada um dos resistores. Se eu quero trocar esses 2 ou mais resistores por um só, o resistor equivalente, o cálculo da resistência equivalente é bem fácil. É só somar as resistências da associação em
série, mas é diferente dessa outra associação aqui, que é a associação em paralelo. Nesse tipo de associação, a corrente se divide. Olha só o porquê. Eu tenho uma corrente elétrica chegando por esse fio e ela encontra esse ponto. Nesse ponto, a corrente tem dois caminhos, então ela se divide. Esse ponto onde a corrente se dividiu é chamado de nó. Uma parte da corrente foi para cima, que eu estou chamando aqui de I1, e a outra parte desceu, que eu estou chamando de I2. Essas correntes atravessam os resistores e se juntam novamente nesse nó para continuar o caminho delas pelo circuito. Pessoal, qual que é a característica da associação em paralelo em termos da corrente elétrica? É que a corrente que chega, que é a corrente da associação, é igual à soma das correntes divididas, ou seja, I é igual a I1 mais I2. Por outro lado, na associação em paralelo, é o mesmo valor de U, é a mesma DDP para o R1 e para o R2. Ou seja, se essa associação está ligada numa fonte de 12 volts, por exemplo, significa que o R1 recebe 12 volts e que o R2 também recebe 12 volts. Se eu quero trocar esses resistores por um só resistor equivalente, posso fazer da seguinte maneira. O inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da resistência do primeiro resistor mais o inverso da resistência do segundo resistor. Tudo bem? Lembrando que para dois resistores em paralelo, pode usar aquele atalho do produto pela soma, né? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ou então, se eu tenho um paralelo com vários resistores iguais, eu pego o valor de 1 e eu divido por quantos tem. Outro detalhe importante é o seguinte. Numa associação em série, se um dos resistores deixa de funcionar, toda a associação para. Em contrapartida, no paralelo, se um dos resistores deixa de funcionar, o outro ou os outros resistores da associação continuam funcionando como se nada tivesse acontecido. Ou seja, se o R1 para de funcionar, o R2 funciona igual, continua recebendo a mesma corrente. O que diminui é a corrente total da associação, já que essa corrente I1 deixaria de existir. E um outro componente importante quando a gente fala de eletrodinâmica são os capacitores, tudo bem? Esses capacitores são dispositivos capazes de armazenar cargas elétricas e, dessa forma, eles liberam a energia em razão dessas cargas de uma só vez. Um bom exemplo de capacitor são os desfibriladores. Eles são carregados, então tem uma energia acumulada em razão de um acúmulo de cargas nas armaduras do capacitor. E essa energia ela vai ser liberada de uma vez para tentar salvar a vida de uma pessoa, por exemplo. Esses capacitores, eles têm como símbolo isso aqui, ó, duas barrinhas de mesmo tamanho e uma propriedade que é esse C, chama-se capacitância. A capacitância ou capacidade do capacitor é a razão entre a carga que ele acumula e a DDP a que ele está submetido. Uma coisa importante é a unidade de medida dessa capacitância, é o farad, símbolo F maiúsculo, porque é homenagem, né, a um determinado cientista. Mas tem uma outra forma da gente determinar a capacitância de um capacitor, desde que seja um capacitor plano, um capacitor de placas paralelas. Nesse caso, a capacitância vai ser igual a epsilon, que é uma propriedade chamada de permissividade elétrica do meio, combinado? Vezes a área das placas dividido pela distância que as separa. Esse epsilon tem uma informação importante sobre ele, tá? O epsilon do vácuo é o menor que pode aparecer para vocês. Os épsilons maiores são de dielétricos, ou seja, de isolantes. Portanto, num capacitor, se eu coloco um isolante entre as placas do capacitor, eu aumento a sua capacitância, mas eu diminuo a intensidade do campo elétrico estabelecido entre essas placas. E uma última informação sobre capacitores é a seguinte: quero calcular a energia armazenada no capacitor. Um dos jeitos é esse aqui. Capacitância vezes DDP ao quadrado dividido por 2. Mas também pode calcular como carga vezes DDP sobre 2 ou carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Beleza? Pessoal, é bastante assunto. Até apaguei as coisas anteriores para trazer um último tema para vocês dentro da ótica, o estudo dos espelhos esféricos. Lembrando,
a gente tem dois tipos de espelhos, os côncavos e os convexos. Espelho côncavo, a parte reflexiva é a parte interna. Espelho convexo, a parte reflexiva é a parte externa. Espelho côncavo tem elementos reais, seu foco é positivo. Espelho convexo tem elementos virtuais, seu foco é negativo. Um espelho convexo de um objeto real sempre conjuga uma imagem virtual, direita e menor que o objeto. É o tipo de espelho que a gente tem, por exemplo, nas saídas de garagem. Eles são capazes de aumentar o campo visual das pessoas que estão utilizando, beleza? E o espelho côncavo, ele pode formar uma série de imagens. Ele conjuga de um objeto que está situado antes do seu centro de curvatura uma imagem real invertida e menor. Se o objeto está sobre o centro de curvatura, a imagem é real invertida e do mesmo tamanho. Se o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, a imagem é real invertida e maior. Lembrando que essas imagens reais podem ser projetadas, certo? Agora, se eu tenho um objeto sobre o foco de um espelho côncavo, não se forma imagem, ou então a imagem é imprópria, tudo bem? E por fim, num espelho côncavo, se eu posiciono um objeto entre o foco e o vértice, a imagem formada vai ser virtual, direita e maior que o objeto. Nessas condições, ou são nessas condições, que a gente utiliza o espelho côncavo como um espelho de aumento. Aqueles que muitas vezes a gente tem no banheiro e consegue visualizar o rosto num tamanho um pouco maior. É um espelho côncavo e o objeto fica posicionado aonde? Entre o foco e o vértice. Matematicamente, os espelhos esféricos são bem definidos por duas equações. A famosa equação dos pontos conjugados. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde P é a distância do objeto ao vértice do espelho e P' é a distância da imagem ao vértice do espelho. Essa outra equação aqui também é super importante. O aumento linear transversal. Conta para você quantas vezes a imagem formada é maior ou menor que o objeto. Ela é igual à razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, que é a mesma coisa que menos P' dividido por P, que é a mesma coisa que F sobre F menos P. Beleza, galera? Bom, eu desejo para vocês uma excelente prova, todas as boas energias, não só minhas, mas de toda a galera que está reunida nesse projeto incrível do A Prova Gel. Beleza? Um abração para vocês, boa prova e a gente se vê.